Olá, boa noite. Esperando o Instagram notificar as pessoas. Se tiver alguém aí, me dá o ok, se tá ouvindo bem. Olá, boa noite. Muito boa noite a todos. Como vocês estão? Vou colocar um filtro aqui, né? Então, vamos começar hoje essa live sobre as 5 feridas emocionais. Talvez você vai se identificar aí com alguma dessas feridas, ou talvez você conheça alguém que tenha essas feridas. Eu vou desativar os comentários aqui para que eu consiga me concentrar no assunto. Mas se você tiver alguma dúvida ou quer fazer pergunta, pode me enviar ou me envia depois aí para você que está assistindo gravado, para que eu venha aí estar tirando as suas dúvidas e conversando com você. Então, as pessoas com vícios emocionais, elas costumam ser agressivas, impacientes, ciumentas. De repente você esteja passando por uma situação assim ou conhece alguém que diz assim, nossa, eu discuti e eu não queria ter falado tanta coisa. Eu sempre faço isso, mas eu não gostaria de fazer isso. Eu não sei, quando vê eu já falei. Isso é uma ferida emocional. Só fere quem foi ferido. Só magoa quem já foi magoado um dia. Então, se isso faz sentido aí para você, aqui embaixo tem um aviãozinho. Envia aí para mais pessoas acompanharem este assunto tão importante. Então, só que muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas que agem assim, elas agem no inconsciente. Elas não querem estar fazendo aquilo. Inconscientemente, acabam tendo esse tipo de comportamento. Eu vou contar um exemplo de um vício emocional que eu tinha. E eu não sabia. Eu sabia que tinha algo de errado, mas eu não sabia que era um vício emocional. Então, eu sou uma pessoa bem tranquila, bem calma. Mas quando alguém me falava alguma coisa que eu me sentia, naquele momento ali, ofendida, ou... Nossa, eu ia com os 2 pés, com espada, com tudo que tivesse. Eu ficava assim, muito agressiva com palavras. E aí depois eu falava e depois vinha aquela tipo uma falsa paz, assim, nossa, como é bom falar as coisas. As pessoas às vezes não conseguem pôr para fora e é tão bom falar. Só que depois, minutos depois, já vinha a consciência e eu ficava mal. Eu ficava, por que eu falei isso? Eu não precisava ter falado tanto. E daí depois, com ferramentas, eu descobri que era um vício emocional que eu tinha. Então, tem pessoas que dizem assim, se eu sou uma pessoa boa, mas não piso nos meus calos, não piso nos meus pés. Na verdade, não toque na minha ferida emocional. Então, aí depois que eu tive a clareza, né, a consciência, a clareza que aquilo ali era uma ferida emocional, eu consegui controlar. Então, se está fazendo sentido para você, aperta aí no aviãozinho e manda aí para mais pessoas assistirem essa live. Então, só quem fere, né? Quem já foi ferido um dia. Só machuca quem já foi machucado. Então, existem aí 5 principais feridas emocionais.
Existem várias, né? Mas tem as 5 principais. A traição. A pessoa que foi traída, ela sente uma dor, né? A ferida é a dor de ser trocado. E essa pessoa, geralmente, ela tem uma estratégia, que é o plano B. Então, sempre tem um contatinho ali, né? Porque ela pensa que todos são iguais. Se sofreu uma vez, vai sofrer de novo. Então, essa é uma estratégia de quem já foi traído. Uma outra ferida é a rejeição. Então, a ferida é a dor de não ser aceito. Então, essa pessoa ela tem uma defesa. Ela não olha muito as necessidades das outras pessoas. E a estratégia dela é economizar, economizar, economizar. E ela faz tudo pelas outras pessoas. E ela, na verdade, ela faz tudo buscando aceitação. Só que ela acaba perdendo a essência dela. E muitas vezes ela se julga sem valor, se fecha, se isola, não quer contato com as outras pessoas. Uma outra ferida emocional, a injustiça. Então, a ferida que essa pessoa tem é a dor de se sentir usado. E a defesa que ela tem, ela acha que ela negocia melhor que as outras pessoas. E ela é muito perfeccionista. Ela é perfeccionista demais. E ela tem dificuldade em pedir ajuda para as pessoas. E ela tem uma estratégia, né, que é influenciar as outras pessoas, articular as outras pessoas. E também a outra ferida é da humilhação. Então, essa ferida é uma dor de não se sentir importante. E a pessoa que passou por essa ferida emocional, ela tem uma defesa, ela guarda o que sente. Ela não é muito de expor os sentimentos dela. E a estratégia dela também é carregar o mundo nas costas, ser prestativa demais com os outros. E geralmente ela compensa comendo demais. E isso acaba atrapalhando, né, na saúde, no peso. E uma outra ferida é o abandono. Então, essa dor é de sentir que não te querem, que não se sente bem em lugar nenhum. Parece que ninguém quer essa pessoa. E ela tem uma estratégia, né? O excesso de presença. Então, principalmente em relacionamentos, quando ela está com alguém, ela é demais ligação, demais mensagem, e ela nunca se sente assim bem emocionalmente, afetivamente preenchida. Ela está sempre buscando, 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 e tudo para chamar atenção. Só que acaba, às vezes, sendo um pouco demais, né? Ninguém gosta de chicletinho demais. Então, se tá fazendo sentido aí, manda aí aviãozinho, convida mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar. Eu desativei os comentários para que eu consiga me concentrar melhor aqui. Mas depois eu vou responder sim, podem me mandar aí as perguntas. Então, toda ferida emocional acaba gerando uma crença. Crenças são pensamentos que assumimos, né? Pensamos que é verdade. E as crenças, geralmente, elas são geradas lá do 0 aos 12 anos. Porque nessa época, nesse período aí, o cérebro, ele é como uma esponja. Ele absorve tudo. Não é como hoje que você pode escolher, né?
filtrar, na verdade, o que você quer para você ou não. Então, do 0 aos 12 anos, o cérebro é como uma esponjinha, absorve tudo. Então, por isso que é muito importante, né, cuidar com os filhos, né, para quem tem filhos, também o que as crianças estão assistindo, né? Porque as crianças é tudo que ouvimos, sentimos e vimos. Então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E as crenças, porque assim, nós nascemos, é uma folha em branco, né? Então, para você entender melhor assim o que é crenças. Por exemplo, o melhor computador do mundo. E aí você compra o melhor computador que existe aí no mercado. E se você colocar programas ruins ali, ele não vai funcionar. Ele vai começar a dar problemas, ele pode funcionar um pouco, não funcionar mais. E assim somos nós. Nós nascemos uma página em branco. Mas se os programinhas colocados ali na nossa cabeça não forem bons, logo vai começar a dar problemas nos relacionamentos, no trabalho, porque os programas não são bons. Bom, mas esse assunto de crença é para uma próxima live. Então, voltando para os vícios emocionais, talvez você tenha comportamentos ruins. E aí você pensa, nossa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa desagradável. Não. Essa aí não é a sua real identidade. Sabe, de repente você já falou isso ou ouviu alguém dizer assim, eu tenho o anjo do bem e o anjo do mal dentro de mim. O lobo do bem e o lobo mal. Depende de qual você alimentar é que vai sair para fora. Na verdade, essa pessoa, ela tem feridas. E quando toca na ferida, aí vem a identidade do qual as pessoas colocaram, né? Que falaram que ela era, enfim. Então seria o lobo do mal, o anjo do mal. E a parte boa seria a real identidade, a verdadeira identidade, a que Deus sonhou para ela. Então, muitas vezes você deve ter ouvido pessoas falar algo parecido, ou até mesmo você pode ser que tenha falado algo do tipo. A maioria das pessoas falam sobre isso. Mas, como eliminar as feridas se você não sabe exatamente quais feridas você tem? Para isso existem ferramentas para dar clareza. A partir do momento que você tiver consciência e clareza e com os estímulos certos, vai aumentar as sinapses neurais, aumentando as sinapses neurais, vai mudar o comportamento. Então, pensando nisso, foi que eu criei o método Mentalidade Reconstruída. Que através desse método você vai ter clareza e consciência das feridas emocionais, das crenças limitantes, e você tendo clareza e consciência e fazendo o método certinho no passo a passo, você pode estar eliminando essas feridas da sua vida. Porque não é culpa sua você ter sido ferido. Você não tem culpa disso. Mas é culpa sua, sim, querer continuar nessa situação. Então, esse método, você vai ter acesso a ele pelo seu e-mail e você vai ter 1 ano de acesso. Então, você pode fazer, se precisar refazer novamente, ele vai estar disponível ali para você por 1 ano. As pesquisas mostram que quase 90% das pessoas sofrem com feridas emocionais, com traumas, com crenças limitantes, enfim, com problemas gerados lá na infância. Uma parte dessa porcentagem sabe que tem, mas não busca ajuda. E apenas 2% da população são os que vão buscar ajuda. São os que se destacam aí na grande massa. Então, eu pergunto para você, até quando você vai querer ficar sofrendo?
Até quando você vai querer ficar nessa situação? Isso é uma escolha somente sua. Assim como eu um dia escolhi querer me livrar disso, querer entender mais sobre crenças, sobre feridas, eu era muito bloqueada. Jamais conseguiria fazer uma live assim, estar aqui falando, sabendo que tem pessoas me assistindo. Eu era muito tímida, muito bloqueada. Como nos últimos anos trabalhava com o público, atender uma pessoa assim era normal. Agora, se eu estivesse atendendo uma pessoa e eu estivesse atendendo um cliente e visse que a minha gerente estava me cuidando, eu me bloqueava. Eu ia virando de costas assim. Se eu estava lá na farmácia mostrando um produto para o cliente, eu virava para ela não me ver. Ou se eu estava ali explicando, ali, percebesse que alguém estava me observando, eu já baixava a voz para ela não ouvir. Então, e eu perdi muitas oportunidades dentro das empresas de crescimento por causa da timidez. E eu descobri através das ferramentas que essa timidez, na verdade, que eu achava que era normal, mas não é normal, é comum. Tem uma diferença entre normal e comum. Essa timidez, então, ela era um sentimento. Mas por trás do sentimento tinha o medo. Então, o medo, ele é bom quando ele é racional, quando ele evita de você fazer algo que vai te dar problemas mais adiante. Como, eu queria andar, sei lá, 200 por hora, mas eu tenho medo. Um medo racional. Então, agora, os medos emocionais, eles acabam impedindo aí de você realizar seus sonhos, alcançar suas metas, seus objetivos. E esses precisam e devem ser eliminados da sua vida. Então, eu era tímida, era um sentimento do momento. Só de pensar, de falar com pessoas me olhando, eu me bloqueava. Então, eu ia em palestras e quando fazia alguma pergunta eu sabia a resposta e eu ficava, respondo? Não. E começava a tremer, sem nem ter levantado a mão, eu já estava tremendo. E quando eu percebia que a pessoa, que o palestrante ia me olhar para responder ou fazer uma pergunta, eu disfarçava, mexia no celular, procurar alguma coisa na bolsa ou eu levantava e ia no banheiro. E no tempo de escola também. Se o que desse assim para mim fugir, eu fugia. Então, eu tinha essa grande dificuldade, né? Então, timidez, um sentimento. Por trás da timidez, o medo. Medo de quê? De ser rejeitada, de ser criticada, de ser julgada. Isso estava ligado à crença, à raiz, feridas emocionais, a raiz da rejeição. Tinha várias coisas ali que numa ferramenta eu tive clareza e consciência. Aí, claro, depois, quando eu fui fazer a primeira palestra, eu tive medos? Tive, mas eu já tinha clareza e consciência. Eu não deixei o medo me dominar, porque em outros tempos, se eu tivesse que falar, eu dava um jeito de fugir dali. Inventava alguma desculpa, baixava a cabeça, não estou aqui, não estou ouvindo o que tu está falando, dava um jeito de fugir. Então tive um medinho, tive aquele friozinho na barriga? Tive, mas eu controlei. Então, ter medo é normal, né? Nós somos seres humanos. Mas agora, controlar o medo é o diferencial. Então, eu aprendi a controlar. Ele vem, tchau pro medo, deixa eu ser feliz. Então, te falei um pouquinho aí de um vício emocional que eu tinha, de uma crença, né? Estava aí relacionado à timidez. Então, se eu conseguir, você também consegue. As ferramentas estão aí, elas são comprovadas cientificamente. Então, eu te pergunto, tu vai continuar nessa situação? Ou tu vai querer mudar? Tu vai querer aí descobrir quem você é? Porque a partir do momento que eu descobri quem realmente eu era, quem Deus... Porque nós não estamos aqui por acaso, por
Ah, estou aqui por estar. Imagina lá aqueles milhões de espermatozoides lá, eu fui a vencedora, você foi vencedor. Não é por acaso que estamos aqui. Nós estamos aqui por um propósito. E precisamos descobrir qual é. Porque, na verdade, cada um de nós tem um propósito. E já está pronto. A partir do momento que nós estivermos prontos, acabamos descobrindo. Foi o que aconteceu comigo. Então, para isso, precisa descobrir quem você é. Assim como eu descobrir quem eu sou. Então, eu vou deixar aqui na bio, tem um link ali. É só clicar ali, tem o meu WhatsApp. Tem o link ali do Mentalidade Reconstruída. Ou pode me chamar aqui no direct. Se você tiver dúvidas, se você quiser eliminar as suas feridas emocionais e descobrir quem você é verdadeiramente. É só clicar ali e me chamar. Então, se você tiver alguma dúvida aí, me chama. Eu estarei respondendo. Agradeço a você que vai assistir aí também depois dessa live. Não esquece de mandar para alguém, se fez sentido para você. Então, boa noite. Beijo no coração.